Olá a todos! Hoje eu vim conversar com vocês sobre autismo na perspectiva científica, na perspectiva espírita, tá? E tentar entender como que as pessoas enxergam, né, esse autismo, as confusões aí da etiologia, de como surgiu, né? Então é tudo muito uma incógnita ainda, né? Então os estudos eles são relativamente recentes. Os estudos mais aprofundados sobre o autismo eles são bem mais recentes do que a gente imagina, né? Então eu vou começar falando um pouco sobre as primeiras menções de autismo no estudo científico, tá? E aí eu vou trazer primeiro para vocês que um psiquiatra chamado Leo Kanner, logo na década de 1940, mais ou menos, ele descreve sobre o nome de distúrbios autísticos do contato afetivo, um quadro caracterizado por um autismo extremo, obsessividade, estereotipias e ecolalia. Estereotipia seria a repetição do comportamento repetitivo, e ecolalia seria a vocalização repetitiva também. Então, esse conjunto de sinais foi por ele visualizado como uma doença específica relacionada a fenômenos da linha da esquizofrenia. E 12 anos depois, Kanner, lá na década de 50, né, em 1956, ele continua descrevendo, né, o quadro como uma psicose, referindo que todos os exames clínicos e laboratoriais foram incapazes de fornecer dados consistentes no que se relacionava à etiologia do autismo. Então, as primeiras alterações nessa percepção, ela vem só na década de 70, né, em meados de 76, por outros dois pesquisadores, né, que é Ritvo e Ornitz, e que aí eles relacionaram o autismo a um déficit cognitivo, considerando não mais uma psicose, e sim um distúrbio do desenvolvimento. Então, existe o manual, né, de diagnóstico e estatístico de transtornos mentais, que é o DSM-5, que é o mais atualizado, e ele traz o conceito de autismo como sendo um transtorno do neurodesenvolvimento, caracterizado por dificuldades de interação social, comunicação e comportamentos repetitivos e restritos, e que, segundo a Organização Mundial de Saúde, uma a cada 160 crianças nascem com o autismo, né? Então, o indivíduo, ainda no DSM-5, né, o indivíduo diagnosticado com autismo, ele pode apresentar uma pequena ou nenhuma capacidade de iniciar interações sociais e de compartilhar emoções. Importante a gente, né, registrar essa informação aí, que a gente vai voltar para ela um pouco mais na frente, né? E em relação ainda à etiologia, né? Então, não se sabe ainda ao certo o que causa o autismo, né? Mas que por muitos anos os psicanalistas, eles diziam que a culpa era da mãe, né? E que denominaram as mães geladeira, né? Que seriam as mães que afetivamente frias, e que essas crianças possuem pais extremamente inteligentes, mas pouco calorosos, e que seria essa a explicação para a ausência do retorno do afeto dessas crianças. Mas hoje, né, sabe-se que o conceito mais plausível, né, dessa etiologia é uma causa genética, mas que mesmo assim não existe um gene específico que explique o autismo, né, e que em grande parte a causa ainda é desconhecida. Chegando no ponto agora de um conceito espírita, assim por dizer, não é? Então, Divaldo, na perspectiva espírita, né, Divaldo ele traz na 64ª semana espírita, ainda falando da etiologia, não é? Que aquele que nasce autista, com algumas exceções,
é porque em outras vidas cometeu equívocos mentais, comportamentais e principalmente de relacionamento humano. Desencarnaram com alguma culpa e não tiveram a oportunidade de reabilitar-se. E aí, quando eu falo para vocês, né, assim, guarda essa informação, que foi quando a gente traz, né, pequeno, nenhuma capacidade de iniciar interações sociais, compartilhar emoções, né? A gente vem exatamente nessa questão que Divaldo traz sobre cometeu equívocos mentais, comportamentais e de relacionamentos, né? Então, é algo que bate muito bem, que seria essa questão científica das características do autismo, como essa questão explicativa que Divaldo traz na perspectiva espírita, né? E que todo aquele que tem culpa consciente ou inconsciente renasce com alguma deficiência no mapa genético, dando lugar à depressão, esquizofrenia, hebefrenia, do autismo ou de enfermidades físicas degenerativas. E que, segundo Divaldo, né, portanto, o autista ele é um devedor e a família que o recebe também é devedora. Os pais possivelmente contribuíram para que aquele ser se equivocasse, né? Então, quando ele traz que o autista ele cometeu equívocos em vidas passadas, ele traz também de que os pais colaboraram para esse equívoco. E ele traz um exemplo, que não é um exemplo verídico, uma situação verídica, mas para tentar demonstrar, né, através de um exemplo, como seria isso. E aí ele diz que há mais de 60 anos, um rapaz ou uma moça se apaixona por um afrodescendente, né? E que a família desse rapaz ou dessa moça tem um grande destaque social, né? E cheia de preconceito, uma família cheia de preconceito. E aí, diante desse preconceito dessa família, causa constrangimentos para esse filho. E não suportando tais constrangimentos, esse filho comete o suicídio, né? E a intolerância doméstica, essas exigências extravagantes de o que o filho pode ou não pode fazer, com quem ele deve ou não deve se relacionar, que foi um dos fatores para que ele cometesse o suicídio, né? E aí você vê o quanto de orgulho e de egoísmo está envolvido aí nessa situação. E aí então Divaldo diz que esses pais reencarnam, trazendo em seus braços esse filho que não teve forças e que acabou por tirar a própria vida, né? E ele chega a falar do sofrimento e de que quem mais sofre, né, não é o autista. Quem mais sofre é a família do autista, né? Que logo nos 3 primeiros de vida, esse sofrimento, essa angústia começa quando esse ser, né, essa criança, começa a não apresentar um desenvolvimento, né, no seu processo de evolução corpórea, começa a não apresentar características padrão de uma criança, que seria o primeiro passo, a primeira palavra, a interação, aquele sorriso, né, interagindo, reconhecendo seus pais, o olho no olho, né? Então, aí começa aí esse sofrimento, porque a criança, ela não tem a consciência, né, daquilo que está acontecendo ao seu redor. Ela não compartilha as emoções com aqueles pais. Então, Divaldo traz que o sofrimento é muito maior quando é relacionado aos pais, né? Que o autista ele não tem o discernimento e nem a consciência das coisas que acontecem ao seu redor. E ele chega a comparar, né, esse sofrimento com o sofrimento de pessoas que desenvolvem o Alzheimer, que aquele indivíduo que é acometido pelo Alzheimer, ele não tem a consciência das coisas que estão acontecendo. Ele vai esquecendo das situações, ele vai esquecendo das pessoas, mas ele não tem essa consciência. Então, as pessoas que estão ao redor dele, os seus familiares, seus filhos, seus parentes, é quem sofrem com esse mal acometido, né? Então, Divaldo diz que esses pais, eles devem auxiliar o filho autista, principalmente com o amor e a paciência.
e que está aí a oportunidade que esses pais estarão tendo para colher bons frutos no futuro. Dedicar o amor a quem depende única e exclusivamente deles, e que para esses pais esse amor é recusado, não é retribuído exatamente pelo fato deles não conseguirem compreender que o autista ele ama, só que de uma forma não padronizada dessa que a gente está acostumada. Ele ama do jeitinho particular dele, né? Isso também gera um sofrimento muito grande para esses pais. Então, a persistência desses pais é o que trará a sua redenção, né, desse passado. E aí, eu trago aqui para vocês também uma comparação, né, que Hermínio C. Miranda, no livro Autismo, uma leitura espiritual muito interessante, né, esse livro. Logo no comecinho, ele faz uma comparação do mundo do autista, né, daquele ser, daquele indivíduo, com a pirâmide de Kelps. É bem interessante, porque ele diz que as pessoas elas tendem a querer estar acessando o autista a todo momento, como durante muitos séculos, né, as pessoas também tentaram acessar a pirâmide de Kelps, né, e que na busca por uma entrada, né, faz parte desse ritual. E aí ele traz, mal comparando, me faz lembrar a pirâmide de Kelps, que durante tantos séculos desafiou a argúcia daqueles que queriam descobrir por onde se poderia entrar nela, para saber que segredos e mistérios ela guardava tão severamente na sua intimidade. Alguém menos paciente ou mais violento, não sei, resolveu arrombar a porta à força. Só mais tarde se descobriria, afinal, a engenhosa e dissimulada arquitetura do acesso. Mas por esse tempo já estava lá a feia cicatriz do insensato arrombamento. As riquezas tão ansiosamente guardadas pela pirâmide eram coisas inúteis para os que dispunham apenas da posse material, e o que lá encontraram foi sabedoria, conhecimento, profecia, astronomia, matemática, geometria, filosofia e teologia. E aí, mais na frente, ele traz: o autista nos faz imaginar uma pirâmide solitária, inabordável, inescrutável, fechada sobre si mesma, plantada no meio da desoladora paisagem da aridez e mistério, como uma fortaleza vazia. Em torno dela concentram-se uma pequena e inquieta multidão de pessoas interessadas na busca do acesso ao seu interior, que seriam as mães, os pais, os irmãos, os tios, os avós, os amigos, os médicos, os professores, os terapeutas e até simplesmente mero curiosos, né? Então, esse mundo, né, criado por esses autistas, né, inacessível às outras pessoas, é o que causa muito dessa incógnita, né? E faz com que as pessoas queiram que esse autista se insira no mundo sem tentar entender o porquê que isso acontece, não é? Então, lógico que se eles estão no planeta Terra, estão vivendo, né, em sociedade e que precisam aprender o mínimo a ter autonomia e viver em sociedade. E que para isso existem, né, as terapias de apoio, existem os médicos, né, os psicólogos, né? Mas que o papel da família é extremamente importante, principalmente ao compreender e não exigir que aquela criança saia, quebre essas paredes, né, da pirâmide e passem a fazer parte de um mundo que os adultos imaginam que seja necessário, né? Então, para finalizar, né, esse momento, eu gostaria de ler para vocês um artigo que eu escrevi há alguns anos atrás, quando eu comecei a ter um contato maior, né, com as crianças autistas e que me encantou muito, né? Então, eu não sei se por inspiração, alguma coisa, eu decidi escrever e que foi algo muito, muito do fundo do coração mesmo, muito importante para mim esse momento. E eu trago como título Autismo, uma condição especial.
Especial em todos os sentidos, os autistas conseguem, mesmo com algumas limitações, ver o mundo de uma forma detalhada e singular. São extremamente inteligentes, mas precisam de um método diferenciado de ensino para poderem aprender. As pessoas com o transtorno do espectro autista, o TEA, são boas em aprender visualmente. São muito detalhistas e exatas no que fazem. Têm uma capacidade de memória acima da média. Prestam atenção em tudo, escutam tudo, ouvem tudo. A rotina é algo imprescindível e, como funcionários, são leais e de confiança. Como não serem especiais? Não costumo considerar o autismo como uma doença, mas sim como uma condição que leva a problemas no desenvolvimento da linguagem, interação social, comunicação e comportamento, que podem ser trabalhado, reabilitado, modificado, para que o autista possa ter autonomia e se adequar ao convívio social. Ter uma pessoa autista na família não é fácil. Requer muita atenção e tempo que podem chegar ao desgaste familiar. Por isso, a família também precisa ter o apoio médico e psicoterapêutico. Mas ter um autista na família torna a família também especial. Especial por ter alguém tão importante que precise sim dar atenção e cuidado, mas também que nos ensina a ver o mundo de uma outra forma. Nos ensinam a parar para ver detalhes do mundo que até então nos passavam despercebidos. E que nós, ao invés de pensarmos que nós cuidamos das crianças com autismo, que nós ensinamos essas crianças, paramos para pensar que nós estamos sendo muito mais cuidado e estamos aprendendo muito mais com eles. Como não serem especiais? Muito obrigada e até a próxima.